que foram os europeus que colonizaram a América e não os americanos que colonizaram a Europa? No final do século XV, o mundo começou a virar um grande tabuleiro de War, aquele jogo em que o objetivo é conquistar os territórios dos oponentes. Bom, os impérios e reinos europeus eram muito bons nesse War da vida real. Embora o continente europeu represente apenas 7% da massa continental do nosso planeta, mais de 80% da Terra já esteve de alguma forma sob domínio dos europeus. É como se os povos europeus tivessem começado o jogo com uma trapaça. Uma vantagem que fez com que os outros jogadores não tivessem a menor chance. Essa vantagem era um maior poder tecnológico e, consequentemente, um maior poder militar. Por exemplo, no campo de batalha, os incas contavam apenas com algumas armas feitas de pedra, bronze e pedaços de pau. Quando você chega com um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. A arma do diálogo dos incas não foi suficiente para dialogar com os espanhóis, que contavam com um exército que portava espadas afiadas, armaduras de metal e até armas de fogo. Esse desequilíbrio tecnológico foi decisivo em inúmeros outros confrontos, em que pouco mais de uma centena de soldados europeus conseguiram vencer milhares ou até mesmo dezenas de milhares de nativos americanos. Mas você já se perguntou por que não foram os indígenas americanos que cruzaram o Atlântico para dizimar, escravizar e dominar os povos europeus? Por que é que as coisas aconteceram como elas aconteceram? Não sei. Só sei que foi assim. O mundo nem sempre foi assim tão desigual. Até o fim da última era do gelo, há cerca de 12 mil anos, todos os humanos de todos os continentes eram caçadores-coletores. Certamente não daria para cravar um grande favorito em uma briga entre caçadores-coletores americanos e europeus. Mas aí, há 12 mil anos, surgiu a agricultura, o pontapé inicial não só para o surgimento das grandes civilizações, mas também da desigualdade tecnológica entre elas. A agricultura parece ter surgido de maneira independente em pelo menos 8 lugares diferentes espalhados pelas Américas, África, Europa, Ásia e Oceania. Foram poucos os povos que desenvolveram a agricultura, porque ao contrário do que o ex-senador Requião pensa, não é toda planta que dá para comer, não. Não é grande produtor de mamona? É mamona, pô. Você sabe que é a parte pequena que não pode comer. A gente consome as plantas que a gente consome hoje basicamente por 2 motivos. Porque elas são nutritivas e porque elas são fáceis de cultivar em grande escala. Trigo, milho, arroz, cevada, sorgo, soja, batata doce, mandioca, cana-de-açúcar, beterraba e banana. Existem cerca de 400 mil espécies de plantas, mas só essas 12 espécies aí correspondem a 75% dos alimentos vegetais produzidos em todo o mundo. O centro de origem da agricultura mais importante parece ter sido o Crescente Fértil, região que hoje compreende a Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, além de partes da Síria, do Iraque, do Egito, da Turquia e do Irã. Nessa região do Crescente Fértil, o clima é mediterrâneo, caracterizado por invernos amenos e super chuvosos e verões longos e secos. Nesse tipo de clima, se dão bem aquelas plantas capazes de sobreviver a longos períodos de seca e que crescem rápido durante o período chuvoso. Uma das estratégias utilizadas por essas plantas é investir energia na produção de sementes super nutritivas, que vão dar energia para o embrião que está dentro da semente, para ele resistir à seca e conseguir germinar quando chegarem as chuvas de inverno. Foram justamente essas plantas com sementes grandes e nutritivas que chamaram a atenção dos primeiros agricultores do Crescente Fértil. Foi lá que leguminosas que produzem sementes ricas em proteínas e carboidratos, como a ervilha e o tremoço, foram primeiramente domesticadas. Também foi no Crescente Fértil que surgiu nada mais, nada menos que o cereal mais importante do mundo, o trigo.
O trigo tem duas enormes vantagens em relação às outras espécies de plantas. Além de produzir sementes grandes com um alto teor de proteína, um pé de trigo consegue produzir muitas sementes mesmo quando precisa competir com outros pés de trigo por água, nutrientes e luz do sol. Ou seja, é relativamente muito fácil cultivar grandes quantidades de trigo numa mesma área. Os povos americanos conseguiram domesticar mais ou menos na mesma época plantas que também são bem nutritivas, como o milho, a batata e o feijão. Mas nenhum desses alimentos possui aquelas mesmas vantagens agrícolas e nutricionais do trigo. Além disso, o cultivo de alimentos em grande escala requer bastante adubo e um cuidado maior com a aragem do solo. Essa foi outra vantagem dos primeiros agricultores do Crescente Fértil. Além de leguminosas e cereais mais nutritivos em decorrência do clima, os povos do Crescente Fértil tinham ainda outra vantagem. Foi lá que porcos, vacas, cabras e ovelhas foram domesticados. Esses mamíferos são até hoje os 4 principais animais de produção. Esses animais fornecem carne, leite e tecido, e ainda aumentam a produção agrícola. É que, além de servirem como animais de tração que puxam arados, os estercos desses animais funcionam como poderosos adubos capazes de transformar terras inférteis em campos produtivos. Já os povos americanos conseguiram domesticar apenas 2 espécies grandes de mamíferos, a lhama e a alpaca. Embora a carne e tecido desses animais possam ser aproveitados, nenhuma dessas 2 espécies é capaz de oferecer leite para consumo humano, nem de puxar arados. A maior produtividade agrícola e pecuária no Crescente Fértil resultou em um maior poder tecnológico e militar. Com uma maior produção de alimentos mais nutritivos, mais pessoas poderiam ser alimentadas. O excedente agrícola alimentava não só mais agricultores, mas também escribas que desenvolviam sistemas de escrita, artesãos que produziam ferramentas, armaduras e armas de aço, sacerdotes que forneciam justificativas e motivações religiosas para a conquista de outros povos e, claro, uma legião de soldados profissionais. A região onde estava localizado o Crescente Fértil não facilitava apenas o surgimento dessas tecnologias, mas também a expansão delas para outros lugares. Locais que estão em uma mesma latitude costumam ter um ambiente parecido, compartilhando mais ou menos o mesmo clima e as mesmas espécies de plantas e animais. O eixo leste-oeste da Eurásia é bem maior que o eixo norte-sul, ou seja, os ambientes desses continentes não variam tanto quanto na América, onde o eixo norte-sul é gigantesco e o eixo leste-oeste é mais achatado. Isso fez com que as tecnologias, cultivos agrícolas e animais domésticos se expandissem muito mais facilmente na Europa do que na América. Por exemplo, os animais domesticados no Crescente Fértil eram facilmente levados para outros lugares da Europa. Já os povos americanos mal conseguiram tirar as alpacas e lhamas da Cordilheira dos Andes. Assim, a roda de brinquedo inventada na Mesoamérica nunca encontrou as lhamas domesticadas nos Andes para gerar um transporte sobre rodas no Novo Mundo. Agora a gente pode fazer outra pergunta. Ao que parece, as primeiras civilizações europeias tinham as melhores produções agrícolas por causa do clima mediterrâneo, que favorecia o cultivo de grãos supernutritivos e fáceis de plantar, como o trigo. Mas por que os melhores animais também foram domesticados na Europa? Será que os europeus eram melhores que os americanos em domesticar animais? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo, quando os seres humanos não domesticavam animais, apenas os caçavam. Animais domésticos não surgem assim do nada. Eles passam por um longo processo evolutivo que envolve desde características comportamentais, como uma menor agressividade, até características físicas úteis para o ser humano, como uma maior produção de carne, leite ou lã. Não é todo animal grande que pode ser domesticado. A domesticação de um animal grande depende basicamente de 5 coisas:
A primeira é a dieta. Todos os grandes mamíferos domesticados são herbívoros. É que a conversão de alimentos em biomassa é de aproximadamente 10%. Ou seja, para alimentar uma vaca de meia tonelada, você precisa de cerca de 5 toneladas de capim. Mas para alimentar um carnívoro de 200 quilos, como um leão, por exemplo, você precisaria de 2 toneladas de zebras alimentadas à base de 20 toneladas de capim. Ou seja, é muito mais fácil e econômico criar um herbívoro do que um carnívoro. Além disso, o herbívoro não pode ter uma dieta muito restrita. Seria praticamente impossível domesticar um panda, por exemplo, que come quase só bambu. A segunda característica que um animal domesticável tem que ter é crescer rápido. É por isso que os elefantes não foram domesticados, apenas amansados, porque demoram uns 10 anos até que eles cheguem à vida adulta. A terceira característica é que o animal não deve ser muito tímido. Ele tem que conseguir se reproduzir na presença de humanos. Apesar de décadas de tentativas, os guepardos nunca foram domesticados porque eles odeiam um voyeurismo. A quarta característica é talvez a mais óbvia, a docilidade. É difícil domesticar um urso cinzento, por exemplo, que mataria você, sua família e seus vizinhos assim que ele chegasse à idade adulta. E por fim, mas não menos importante, o animal deve andar em bando e respeitar algum tipo de hierarquia social, porque assim os humanos podem assumir o status de dominante dentro dessa hierarquia. Isso responde parte da nossa pergunta. A Europa tinha os melhores animais domésticos porque é lá que estavam os grandes mamíferos mais facilmente domesticáveis. Na verdade, eles foram domesticados na parte do crescente fértil, onde hoje é o sudoeste da Ásia, mas por causa daquela questão da latitude, foram facilmente transportados por quase toda a Europa. Tá, mas por que os animais mais fáceis de domesticar estavam na Eurásia e não nas Américas? Isso parece ter a ver com um grande evento de extinção que ocorreu no final do Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos. Em diversas partes do mundo, dezenas de espécies de grandes mamíferos foram extintas. Por isso, esse evento é chamado de Grande Extinção da Megafauna. A grande extinção da megafauna tem duas principais causas: alterações climáticas e chegada dos primeiros seres humanos. Em algumas regiões, como na Europa, essas extinções parecem ter sido causadas principalmente por alterações climáticas. Já em outras regiões, como nas Américas, há indícios de que os seres humanos é que foram os principais responsáveis pelas extinções, ao caçarem os animais até o último exemplar de cada espécie. As extinções causadas por humanos foram muito maiores que as causadas pelas alterações climáticas. Por isso, as Américas levaram a pior em relação à Eurásia. A Eurásia perdeu cerca de 37% dos grandes mamíferos. Já aqui nas Américas, cerca de 80% dos grandes mamíferos foram extintos nesse evento, mais que o dobro da Eurásia. Então não é que os indígenas americanos eram piores que os europeus em domesticar os animais. É que por causa da grande extinção da megafauna, os europeus herdaram mais espécies domesticáveis. Essas espécies domesticáveis, além de aumentarem a produtividade agropecuária, também ajudaram os europeus, dando a eles a mais letal das armas utilizadas durante o período de colonização. Após o surgimento da agricultura, a Europa se transformou em um laboratório natural perfeito para o surgimento de novas doenças infecciosas. Os animais domesticados eram criados em condições sanitárias bem ruins. Esses animais pegavam doenças de animais selvagens e passavam para os seres humanos. Com as populações humanas crescendo cada vez mais devido ao excedente agrícola, as doenças se espalhavam facilmente entre as pessoas. O surgimento de rotas comerciais facilitou ainda mais essa propagação. A não ser que você seja um genocida, você há de concordar que atualmente lidar com uma epidemia, simplesmente deixando as pessoas se infectarem, até atingir a tal imunidade de rebanho, é uma péssima ideia. Porque nesse processo todo, muita gente vai acabar morrendo. Mas os povos de antigamente não tinham escolha.
Por milhares de anos, os europeus tiveram que conviver com diversas doenças infecciosas letais que chegaram a derrubar reinos e impérios. Mas com o tempo, os povos europeus foram ficando parcialmente imunes a essas doenças. Quando os europeus chegaram na América, eles trouxeram sem saber uma poderosa arma biológica. Os germes que se desenvolveram a partir da prolongada convivência dos europeus com animais domésticos. Em alguns locais, como nos Estados Unidos, as doenças trazidas pelos europeus se espalharam mais rápido que os próprios europeus. Isolados durante milhares de anos, os indígenas americanos não tinham nenhum tipo de imunidade contra esses germes trazidos do Velho Mundo. Segundo algumas estimativas, 95% dos indígenas americanos morreram por causa de doenças trazidas por europeus, como varíola, sarampo e varicela. Foi inclusive uma epidemia de varíola que matou o imperador Inca e o herdeiro dele em 1525, provocando uma disputa pelo trono e uma guerra civil entre os Incas. Essa divisão do Império Inca facilitou bastante as coisas para o lado dos espanhóis. Algumas nações ainda contam histórias que glorificam grandes generais. Mas a verdade é que os vencedores das guerras passadas nem sempre foram os exércitos com os melhores generais e as melhores armas, mas sim aqueles que simplesmente carregavam os piores germes para transmitir aos inimigos. Esse vídeo é um resumão das hipóteses levantadas pelo biólogo Jared Diamond no livro Armas, Germes e Aço, que ganhou o Prêmio Pulitzer em 1998. Logo que o livro foi lançado, ele recebeu diversas críticas, principalmente de historiadores e sociólogos. Alguns acusaram Diamond de ser um determinista geográfico, dizendo que não se pode resumir a história da humanidade em simples diferenças geográficas. Diamond em nenhum momento disse que as variações ambientais entre os continentes eram capazes de explicar toda a história da humanidade, mas ele critica historiadores e sociólogos que ignoram completamente o papel de fatores ambientais que podem ter influenciado o rumo tomado pelas diferentes sociedades humanas. Outros dizem que as explicações propostas por Diamond são eurocentristas, usadas para justificar a dominação dos povos indígenas pelos europeus. Já Diamond se defende ressaltando a importância de se compreender as causas dessas dominações. Para Diamond, essa compreensão deve ser usada não para justificar o extermínio de povos indígenas, mas para impedir que isso aconteça novamente. Quão diferente seria o nosso planeta se os indígenas americanos é que tivessem herdado os melhores cultivos, os melhores animais domésticos e os piores germes? A gente jamais vai saber a resposta para essa pergunta. Mas pensar sobre isso nos faz lembrar que a história humana influencia e é influenciada pela história de outras espécies. Nós também fazemos parte da grande história da vida na Terra. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. É com muito orgulho que esse humilde canal anuncia a sua própria mostra de cinema. A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço para divulgação e distribuição do cinema nacional. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil,
E a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos pode ser fundamental para que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público. A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli. Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli, eu sou cineasta e pesquisador. Eu estou muito feliz em anunciar que eu estou fazendo parte da curadoria da Mostra Meteoro de Curtas, que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil. É muito importante a gente ter esse espaço para lançar, debater e discutir o curta-metragem nacional, que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece, especialmente na internet. Eu estou muito animado para logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês, que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil. Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês, às 19 horas. Na sequência, a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores. É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro para você ver quando você quiser, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí a Isabela, acompanhada do Matheus, que ganha dela a mensagem que segue. Meu amor, nesse mês de junho faz 6 anos que decidimos caminhar de mãos dadas e desbravar o mundo juntos. Então resolvi fazer essa surpresa e declarar meu amor por você em um dos nossos canais favoritos. Valeu! Obrigada por ter me apresentado ao Meteoro e a tantas coisas boas dessa vida. A vida é boa com você ao meu lado. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!